Então, mais uma vez, uma ótima noite para todas vocês. Muito bom estar aqui novamente para vocês, né? Todos, porque eu tenho o Thiago também, daqui a pouco chegam os outros meninos. E eu estou muito animada, a gente ainda tem mais 2 dias de curso. Hoje a gente vai estar falando, está com uma agenda cheia aí, né? Com assuntos bem interessantes, que particularmente eu gosto demais. 2 deles eu cito, que é a gestão de risco e a gestão de indicador. Então, sem pretensão nenhuma de esgotar o assunto, mas pelo menos assim, vocês se deliciarem, porque é um assunto assim delicioso quando a gente começa a entender e a gente fala assim, meu Deus, por que eu não fazia isso antes? Né? Então, para mim é uma delícia falar sobre isso e eu espero ser capaz de tirar as dúvidas que vocês possam ter sobre esses assuntos. No meio disso, a gente vai falar um pouquinho de gestão de documentos. E eu começo, assim, bem animado o treinamento, com uma participação especial, né? A minha Sol está aqui animadíssima, me ouvindo falar e está querendo participar do treinamento também. Bom, vamos lá, vamos ver se ela calma. Qualquer coisa, eu vou lá dar um biscoitinho para ela. Gente, então, antes da gente começar o treinamento de hoje, eu vou voltar aqui, que eu estou devendo para vocês sobre o Bizage. Já está aparecendo o Bizage para vocês? Sim. Sim. Ótimo. E aí, o que acontece? Né? Eu sugiro fortemente que vocês baixem esse aplicativo ou algum outro similar, tá bom? Para quê? Para vocês treinarem e verem que não é um bicho de 7 cabeças. Quando eu começo a tela do Visage, ele já abre com essa piscina aqui, tá? Processo 1, ok? O que acontece? Eu posso esse desenho todo aqui, ó, ele é totalmente editável, tá vendo? Eu clico nele. Eu não vou ensinar vocês a usar o Visage, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia do que ele pode fazer. Então, eu vou arrastar aqui do tamanho da minha tela, ok? Porque aqui tem um processo 1, ok? Aqui, quando eu clico em cima do processo 1, eu posso mudar o nome, tá, dele. Setor... Vou colocar aqui X por enquanto, né? E aí, o que acontece? Ele tem já aqui algumas figurinhas. Se eu quiser acrescentar mais processos... Peraí, gente. Fiz bobagem. Eu consigo, tá? Então, linha 1, tá vendo? Eu acrescentei uma linha e acrescentei 2 linhas, e aí eu posso acrescentar quantas linhas eu quiser. E para que servem essas linhas? Aqui vamos pensar o setor X como sendo um pronto-socorro, tá? Aí meu paciente aqui, ele passa primeiro lá na recepção, tô dando exemplo, tá, gente? Ele passa na recepção, ele passa na classificação de risco. Eu vou ter aqui a consulta médica. Só para a gente entender. Até aqui tá claro? Ok? E o que acontece? Como o meu processo, isso aqui tudo é editável, tá vendo? O tamanho das linhas, eu posso ajustar. Então, eu falo que o setor X é a minha piscina, tá? E cada um desses que eu abri aqui, essas partes, a gente chama de raias, igual piscina mesmo olímpica, tá? E aí, o que acontece? Todo o processo, tá vendo? Eu clico em cima, ele já me dá a dica, ó, iniciar evento. Então, essa é a bolinha do iniciar evento, começa lá na recepção. Quando eu coloco aqui na recepção, ele já me dá as possibilidades, ó. Certo? Aqui já vem a tarefinha 1. Eu quero colocar mais uma tarefa lá. Então, aqui na recepção, ele vai tirar... Geralmente, toda ação, esse quadradinho é uma ação, e eu sempre começo com o verbo, tá? Tirar a senha, ok? O paciente... Aí, depois que ele tira a senha, geralmente ele tem um tempo de espera. E aí, tem esses tipos de evento aqui, ó. Ok? Então, aqui eu vou colocar um evento do tipo timer, tempo, ok? Porque ele tem um tempo de espera, eu não sei quanto tempo aqui é. Depois
que acontece? Que ele tira a senha, ele vai fazer o quê? O cadastro, né? Realizar o cadastro. É claro que assim, tem várias facetas aqui, tá, gente? Realizar o cadastro. Aí o que acontece? Ele vai do cadastro, ele tem um outro timerzinho. Ele fica esperando, eu clico aqui no mouse lado direito, tipo de evento, vou colocar um timer, porque aqui ele espera de novo, né? E a gente espera que essa espera não seja tão longa, porque ele vai ter aqui ser chamado na classificação de risco. Então, aqui ele vai receber a avaliação, ver risco, realizar a avaliação de risco, ok? O que acontece? Que com a avaliação de risco, a gente tem algumas possibilidades, né? Ele pode ter um paciente que seja pulseira amarela, né, vermelha, ou verde ou azul, são as que a gente usa mais. E aí, o que acontece? Eu vou abrindo essas possibilidades. Se ele for, né, vermelho, por exemplo, aí ele teria que ir já direto lá para a classificação para colocar aqui uma outra raia, tá, gente? Ele teria que ir para a emergência, para a sala vermelha. Então, só para vocês terem uma noção de como funciona. Tá dando para entender até aqui? Sim. Aqui eu vou criar aquela outra opção, né? Se ele for um paciente vermelho, tá? E aqui o que acontece? Eu consigo editar o texto. Classificação. Risco vermelho, tá? Aí eu posso, isso aqui é editável, eu posso arrastar para ficar pertinho aqui, e aí como vocês quiserem, tá bom? Tem alguns lugares aqui dá para mudar a cor, eu quero colocar, deixar de vermelho escrito, eu consigo, tudo isso eu consigo editar. Bom, aí vem, se ele não for risco vermelho, outros riscos, aí eu vou editar o texto aqui, ó, na minha setinha. Editar texto, outros riscos. Ok? Aí ele realiza e faz o registro lá, realizar o registro. Sistema. Eu estou fazendo uma coisa bem assim, básica, tá, gente? E a partir daqui, o que acontece? Eu errei. Deixa eu apagar. Clico em cima, apago. Ele tem um tempo, né, de espera ainda. Lembra lá? Edito, evento, tempo. Aí daqui que ele vai lá para a consulta médica. Avaliação médica. Aí vem definir conduta. Se esse paciente, né, ele já está ok, aí vem a perguntinha, o médico está ok, ele vai liberar o paciente de alta. Então, eu vou colocar aqui para essa, editar o texto, e vou colocar assim, paciente sem conduta, que aí ele vai dar alta. Ok? Bem simplesinho, só para vocês aprenderem como que funciona o Visage. O que eu sugiro para vocês? Treinem, entrem, tirem as dúvidas, né? Quem quiser mexer, trabalhar com isso, né? Existe um curso, né, que você pode para fazer sobre o Visage, mas eu sugiro que antes de fazer o curso, né, vocês usem a ferramenta e vão ver que ela é muito simples. Na própria internet, gente, está cheio de vídeo no YouTube que ensina a mexer. Então, às vezes, você vai pagar um curso para fazer isso e é muito simples, tá? É mais fácil do que vocês imaginam. Então, essa era a demonstração que eu ia fazer com vocês hoje e eu espero
tenha sido a contento, tá? Então, existem várias possibilidades, vai depender do processo que vocês estiverem realizando, nem vou salvar esse modelo. E aí vocês conseguem um bom uso. Comecem de uma forma simples, um desenho simples. Nem precisa colocar o timer, de repente, no primeiro momento, dependendo da cultura da instituição, vocês ainda nem usam esse tipo de sinalização. Começa pelas básicas. É importante a gente começar a desenhar e depois a gente vai aprimorando esses desenhos, tá bom? Bom, a última dívida que eu tinha, né, antes da gente seguir adiante, foi do treinamento passado, com relação às interações de processo. Bem no finalzinho, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar uma janela. Pronto. Já está aqui. E a gente estava falando no treinamento passado, nós encerramos com essa questão da interação cliente-fornecedor, como que a gente faz para definir requisitos, né? E aqui só para a gente fazer uma reflexão final, né? Que a gente tem nesse primeiro quadrinho, não sei se vocês já tinham visto essa imagem, mas ela é muito interessante, né? Ela traz aqui como que o cliente explicou, né, o que ele queria. Então, na hora que a gente vai, né, definir o requisito do cliente, a gente tem que ouvir o cliente. E aqui, gente, vale a dica, né? A gente precisa ter uma empatia, porque senão o cliente ele vai explicar e a gente precisa se colocar no lugar dele. Às vezes ele não está explicando direito, né? Não está conseguindo, porque entre o que eu estou pensando e aquilo que eu falo e aquilo que o outro entende, tem uma distância, né? Então vale a pena a gente, né, entender melhor, né? O ler de volta, né? E aí o que, que acontece? A gente tem então como que o cliente explicou, e o líder do projeto, olha como que ele entendeu, né? A partir do que o cliente explicou, olha como ele entendeu. Aí o projeto foi lá para o analista, e olha como que o analista projetou, né? O pedido do cliente. Aí na hora da gente programar, olha como que foi codificado o projeto. Como os beta testers receberam. Aí veio para eles testarem dessa forma, né? Fazer o primeiro controle de qualidade. Na hora de descrever o projeto, olha como que o consultor descreveu. Super confortável, né? Olha o que o cliente pagou. Ele pagou pelo valor de uma montanha-russa, diversão garantida. Mas o desafio, inclusive assunto do nosso tema de hoje, como o projeto foi documentado, só a sombra. E esse é um problema que a gente tem, né? De registrar o que foi feito, como que foi solicitado, na hora que você vai buscar, cadê as informações? E o que a assistência instalou. Veja bem, vocês como cliente, eu me posicionando como cliente, quantas vezes a gente não adquiriu uma coisa e quando a gente teve lá a instalação do que a gente queria, meu Deus do céu, né? Olha o suporte que foi dado. Nenhum, praticamente, né? Quando foi entregue, olha lá, no Natal, demorou para ser entregue. E olha o que o cliente de fato ele queria, gente. Né? Veja bem, né? Toda a distância. Então, essa comunicação, cliente, né, fornecedor e quem vai de fato executar o projeto, é muito importante que a gente estreite essa comunicação, né, para que a gente possa realmente garantir que aquilo que o cliente está querendo é aquilo que a gente vai entregar e de repente a gente possa até surpreendê-lo, que é o mais importante, né? Então, minimamente a gente atender as expectativas, se a gente puder superar, melhor ainda, né? Eni, mas isso de fato, na prática, no dia a dia, como que a gente faz isso para fazer, né, o registro dessa interação cliente-fornecedor?
como a gente faz essa que a gente chama cadeia cliente-fornecedor. É bem simples, gente. Num Excel, vocês estão vendo aqui, 4 colunas, tá? Então, a gente define lá o cabeçalho. Quais são os meus clientes? E aí eu vou listar quem são os meus clientes. O que eu entrego para cada um desses clientes. E aí a gente pode mesclar as células. Se eu tenho vários clientes para uma entrega só, eu posso mesclar as colunas, entendeu? Tudo direitinho. Então, para o cliente X, Y, Z, eu entrego o produto ou o serviço A, tá? Para o cliente W, Z, Y, eu entrego o produto B, tá? Então, a gente vai definindo. E aqui na frente, para cada uma dessas entregas que eu listei, que são os resultados, né, do meu processo, eu vou definir aqui os requisitos. O que o cliente ele quer, como ele quer que seja entregue. Então, isso tem que ser entregue. Lembra lá da descrição da pizza? Tem que ser entregue no prazo de até 40 minutos, ela tem que estar quente, tem que estar o sabor, etc, etc. Então, a gente define isso aqui, ok? E na parte da orientação ao cliente. Então, se eu entrego, por exemplo, um produto alimentício, eu tenho que dizer que ele tem que consumir em até tantas horas, eu tenho que dizer, se ele for guardar na geladeira, quanto tempo que tem que ficar. Vamos trazer para a nossa realidade. Eu entrego, né? Sou uma central de material esterilizado, eu entrego, né, produtos estéreis. Quais são os requisitos? Então, eu vou definir para cada cliente, às vezes, eu tenho que, né, questões, requisitos diferentes, mas eu vou estabelecer aqui direitinho. Qual horário que eu vou estar entregando, né? Como que vai ser entregue esses pacotes, que tem que estar com embalagem íntegra, que tem que estar com identificação, com uma etiqueta, etc, etc. E aí, pensando nesse material, né, para o cliente, então ele vai armazenar esse material, né, com temperatura de tanto a tanto, né, não pode, né, a tal da liga elástica, né, não pode, né, ser usado, né, liga elástica ou qualquer outro, né, material que possa prejudicar a embalagem. O local de armazenamento, às vezes o pessoal coloca em gaveta, né, e é bem pequenininho, né, e aí fica na hora que abre e fecha a gaveta, a embalagem, ela, né, deteriora. Então, aqui são algumas orientações que a gente dá para o nosso cliente para fazer o bom uso daquele produto ou daquele serviço que a gente esteja oferecendo, tá bom? E tem alguns lugares que vocês podem estar perguntando, que vocês vão ver sobre outra perspectiva. Pode. Eu posso listar aqui quais são os meus fornecedores, tá? O que cada um deles me entregam. Eu posso dizer os requisitos, tá? E aí, nesse caso, não tem orientação ao cliente, na maioria das vezes, tá? Mas a instituição ela vai definir como que ela vai estar fazendo essa cadeia cliente-fornecedor. Eu, particularmente, eu gosto desse movimento de nós que entregamos ir lá ouvir o cliente com relação àquilo que ele quer, como que ele quer receber, tá bom? E aí a gente já pactua, já faz direitinho e a gente contratualiza isso, ok? Bom, pessoal, era isso que eu fiquei devendo do nosso último encontro. Alguma dúvida?